Vivemos em um mundo super conectado. Na palma da sua mão você acessa todo tipo de informação que você quiser. Algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo e você pode estar assistindo em tempo real. Você pode falar com uma pessoa do outro lado do oceano em uma chamada de vídeo, como se você estivesse conversando presencialmente com esta pessoa. Mas por outro lado, estamos cada vez mais desconectados de nós mesmos. Temos grande dificuldade de saber quem realmente nós somos. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O quão conectado você está com o seu verdadeiro eu? Você sabe dizer quem você realmente é? Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Este é o primeiro culto da série Desconectados, com o tema Desconectado do Eu. Eu não sei o que te trouxe até aqui hoje, mas Deus com certeza sabe. E Ele quer conversar contigo hoje. É por isso que nós estamos aqui, para ajudar você a encontrar Deus, onde quer que você esteja. Deus não é um pai distante, alguém no céu, indiferente às nossas vidas. Ele veio em Jesus para se encontrar conosco, viver a nossa vida, sentir as nossas alegrias e as nossas tristezas, sofrer por nós. E hoje está ao alcance das suas orações pelo Espírito Santo, sem intermediários. Quero convidar você a se manter aberto para hoje ouvir Deus falar. Tenha um tempo para falar com Ele também. Deus, conversa conosco hoje, onde quer que estejamos. Ilumina os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos entender quem nós somos, o que estamos vivendo e qual é o nosso propósito. Amém. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. A Maria Luísa canta no nosso grupo de música e tem uma palavra especial para nos trazer hoje. Acompanhe comigo. Sobre a segurança da minha identidade, a segurança de quem eu sou, na minha vida isso não foi uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente insegura, sempre fui. Nunca acreditei nas minhas capacidades e até hoje tem muitas vozes sussurrando que eu não vou conseguir ou que eu preciso fazer tal coisa para agradar outras pessoas, para atender expectativas de outras pessoas. Isso é muito destrutivo, mas eu tenho certeza, Jesus tem ajudado, tem sido essencial na verdade para esclarecer quem eu sou, para esclarecer a minha verdadeira identidade. Como eu disse, isso é um processo, mas esse processo está acontecendo. E o que de mais relevante, o que de mais singular tem acontecido é que em meio a tantas vozes, muitas vezes eu ouço Jesus falar comigo, soprar mesmo, assim, pelo Espírito Santo, por pessoas que Ele coloca, que Ele me ama. Como Ele me fez? Ele me fez especial, Ele me fez única e que eu não preciso viver para agradar os outros ou para atender expectativas dos outros. Muitas vezes tenho dificuldade de colocar isso em prática, mas esse processo é gostoso de viver. Essa caminhada está sendo especial. Eu me sinto amada, eu me sinto aceita, eu me sinto filha mesmo. Ele tem me feito ver que eu sou uma pessoa singular, que eu não preciso atender expectativas e não é isso que vai fazer Ele me amar mais. Ele me ama. E isso, ter essa certeza, mesmo em meio a tantas outras vozes,
faz ter vontade de caminhar, faz ter vontade de seguir em frente. Tantas vezes eu me perco do caminho certo e faço um mal contra os outros ou com Deus. Ou até acabo errando comigo mesmo, criando desculpas para os meus pecados. Repetindo isso várias vezes, eu vou gerando um distanciamento das outras pessoas, de Deus e de mim mesmo. E fico cada vez mais longe de ser quem eu deveria ser. Todos nós somos assim, não é verdade? Mas tem um jeito de resolver isso. É conversar com Deus e pedir perdão por isso. Da mesma forma, aceitar a graça dele para as nossas vidas, que não exige nada em troca e ao mesmo tempo pede tudo de nós, o nosso coração com ele, para uma vida completa. É sobre isso que fala a nossa música de hoje. Sou perfeito, nunca fui, eu sei. Do meu defeito, nunca me livrei. E a cada dia eu percebo mais. Essa agonia rouba minha paz. Já magoei quem eu disse amar. Ignorei quem quis me ajudar. Pensei que era capaz de tudo. So
A grande maioria das pessoas morre sem saber com clareza quem é. E isso acontece porque nós podemos viver inconscientemente a vida de uma outra pessoa. E é muito comum perder a autenticidade para viver segundo as expectativas de outras pessoas. Na medida que deixamos de viver segundo quem nós realmente somos, construindo assim uma falsa identidade, jogamos uma carga de estresse muito grande sobre nós mesmos. E aí corremos o risco de desenvolver transtornos de humor, como depressão e ansiedade. Então, quanto mais distantes nós estivermos de quem nós realmente somos, mais difícil e mais complicada se torna também a nossa relação com Deus e com as outras pessoas. Por quê? Porque uma relação saudável, qualquer que seja ela, pressupõe autenticidade da nossa parte. Agostinho de Hipona, no livro Confissões, faz uma pergunta muito instigante. Ele pergunta: como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Já pensei muito sobre essa pergunta de Agostinho. Se eu vivo em falsidade, engano e ilusão, como é que eu vou poder estabelecer uma relação profunda e transformadora? Como é que eu posso restaurar a minha identidade segundo o plano original de Deus se eu nem sei quem eu realmente sou? Minhas fraquezas, minhas virtudes, meus medos, meus pecados, meus amores. Eu preciso entrar em contato comigo mesmo, acolher minhas emoções, me reconhecer em cada espaço e momento da minha vida. Mas o que eu percebo é que muitas vezes pessoas estão vivendo uma vida que realmente não é sua. Um falso self em que as expectativas das outras pessoas se tornam de suprema importância e fazem então com que se sintam mortas ou vazias atrás de uma mera aparência de um ser que não é real. Ficam muito reativas, defensivas, perdem a sua espontaneidade. Às vezes, esse falso self está tão enraizado que nem nos damos conta disso. Mas as consequências, elas são bem perceptíveis. Medo, autodefesa, sentimento de posse, manipulação, tendência autodestrutiva, autopromoção, necessidade de nos distinguirmos o tempo todo em relação às outras pessoas. É uma verdadeira escravidão emocional. Viver a vida dada por Deus significa permanecer fiel ao seu verdadeiro eu. Significa distinguir o seu verdadeiro self das exigências e das vozes ao seu redor. Significa entender o chamado e a missão que Deus tem para você. Para isso, então, é preciso ouvir a Deus, é preciso compreender como Ele te fez de uma maneira única e singular. O renomado psiquiatra americano Bowen, um dos precursores da terapia sistêmica de família, popularizou o conceito de diferenciação de self. Segundo as suas pesquisas e observações, toda criança ela nasce fusionada, ela nasce indiferenciada em relação à sua família. E durante o seu desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos de vida, a sua principal tarefa será justamente se diferenciar para alcançar então a sua autonomia e a sua independência. No processo de desenvolvimento, no seu contexto familiar, as crianças então vão experimentando tanto o pertencimento à sua família quanto a diferenciação, ou seja, essa autonomia em relação à sua família de origem. Pertencer significa participar. Saber-se membro de uma família.
partilhar as suas crenças, partilhar os seus valores, partilhar as regras, os segredos. Agora, diferenciar refere-se à afirmação da sua singularidade, à sua individuação e ao seu direito de pensar, de se expressar, independentemente dos valores que são defendidos e que são importantes para a sua família de origem. Então, diferenciar-se, segundo Bowen, não significa romper de forma absoluta e definitiva com a sua família de origem ou com as pessoas de sua relação afetiva, mas num processo de transição, de desenvolvimento, caminhar rumo a um self mais adulto, um self que é capaz de decidir sobre aquilo que deseja levar da sua família de origem ou não, aquilo que precisa ser deixado então para trás e aquilo que será criado a partir dessa diferenciação, dessa construção do self mais autônomo. Então, uma pessoa diferenciada é aquela que é capaz de separar de forma equilibrada as suas emoções dos seus pensamentos e também capaz de identificar claramente qual a sua diferença em relação às outras pessoas, principalmente em relação à sua família de origem. Bom, as pessoas então que conseguem estabelecer uma boa diferenciação ao longo da sua vida deixam de ser então conduzidas principalmente por suas emoções e com base naquilo que as outras pessoas pensam ou dizem. Por outro lado, as pessoas que são indiferenciadas, elas possuem um self mais fusionado com outros e assim dependem mais da opinião de terceiros para conduzir a sua própria vida. Bom, esclarecido o conceito de diferenciação, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem era Jesus? Jesus era uma pessoa bem diferenciada. Com toda certeza, ele não agia a partir das expectativas de outras pessoas. Mas como você poderia definir quem era a pessoa de Jesus? O que fazia dele uma pessoa tão diferenciada? Jesus era um grande mestre, era um grande pregador, era uma pessoa que ajudava os necessitados. Jesus foi aquele que morreu na cruz em favor da humanidade. Isso era Jesus? Esse é o que define Jesus? Bom, isso é o que ele fez. Nós estamos aqui lembrando da sua obra, da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério, mas quem ele realmente era. E fez dele uma pessoa tão diferenciada, está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, onde Jesus ouve do Pai: "Você é o meu filho amado, em quem me agrado." Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele recebe essa afirmação de que ele é profundamente amado por seu Pai Celestial. Este amor é o fundamento da sua autocompreensão, da nossa autocompreensão. E é com base nisso que nós nos avaliamos e que nós podemos estar seguros como pessoas diferenciadas. Viver e nadar no rio do profundo amor de Deus por nós, revelado na pessoa de Jesus Cristo, é o centro da espiritualidade cristã. Aceitar este amor é fundamental para amar e aceitar quem nós realmente somos. Nós fomos criados por Deus com uma singular personalidade, com pensamentos, sonhos, temperamentos, sentimentos, talentos, dons, desejos. Tudo isso forma o nosso self, que é profundamente amado por Deus. Somos, claro, tentados o tempo todo a pensar que o amor de Deus não é suficiente. Somos tentados o tempo todo a pensar que o amor que nós recebemos de quem quer que seja não é o suficiente.
E isso também aconteceu com Jesus, logo após ele ouvir a voz dos céus dizer: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado". Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, segundo a narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E ali no deserto, ou seja, no momento e num espaço de grande privação, Jesus é tentado a abandonar quem ele realmente era e se esquecer do grande amor de Deus por ele. Tentado a corresponder às expectativas do diabo, que queria tirá-lo do seu caminho e da sua missão. Primeiro, é a tentação do desempenho. Eu sou aquilo que eu faço. Versículo 3 do capítulo 4 de Mateus, está ali a tentação do diabo: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus ainda, ele não havia iniciado seu ministério, já nesse momento, aliás, até esse momento de sua vida, ele não tinha feito quase nada que fosse digno de reconhecimento ou de admiração, ou algo de especial que ele tivesse feito. Ele poderia ser visto apenas como um fracassado, um humilde filho de carpinteiro ali perambulando pelo deserto. A nossa cultura faz a mesma pergunta: o que é que você conseguiu na vida? Como você demonstra a sua utilidade? O que é que você faz? Muitos só se consideram úteis se obtêm muito sucesso, seja no trabalho, na família, na igreja, nos relacionamentos, onde quer que seja. É essa tentação pelo desempenho, de que eu sou alguma coisa a partir daquilo que eu faço. A segunda é a tentação da popularidade. Eu sou aquilo que os outros pensam. No versículo 6 do capítulo 4 de Mateus, nós encontramos o diabo falando para Jesus: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Algumas pessoas são muito dependentes do que os outros pensam. A nossa autoimagem, ela facilmente sobe às alturas com o elogio e é devastada por uma simples crítica. É a tentação da popularidade, a tentação de achar que o meu self, ele é construído, ele depende da opinião das outras pessoas. E a terceira tentação, lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, no versículo 9, é a tentação da posse. Eu sou aquilo que eu tenho. Onde o diabo diz para Jesus: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Olha ao seu redor. Olhe para aquilo que todo mundo tem. Você não tem nada. Como é que você pode pensar que você é alguém? Em nossa cultura, nós somos avaliados pelas coisas que nós possuímos. E assim é a tentação pelo desempenho. Você acredita que o seu valor está naquilo que você possui? Essas são tentações que nos induzem a construir um falso self. A construção de um verdadeiro self, ela está fundamentada na compreensão de que nós somos amados por Deus. A construção de um verdadeiro self não está na opinião das pessoas, não está naquilo que nós possuímos, nada disso. Então, como é que você pode encontrar e fortalecer o seu verdadeiro self? Em primeiro lugar, preste atenção no seu interior em silêncio e solitude. Pare para olhar para dentro de você. Muitas pessoas ao nosso redor querem nos consertar, querem nos salvar, querem nos aconselhar para que nos tornemos as pessoas que elas gostariam que nós fôssemos. Para de olhar
para aquilo que as pessoas querem que você seja. Olhe para dentro de você, se aquiete, se perceba. Que vozes você ouve, o que você escuta da tua alma, do teu coração. Então tenha momentos de meditação, tenha momentos de devoção diante de Deus, onde você acolhe as suas emoções, onde você se percebe, onde você se olha. Não censure os seus sentimentos, anote as suas percepções, deixe Deus falar com você, deixa Deus te mostrar, e assim você vai se percebendo e se descobrindo. Como é que eu me senti, por exemplo, com relação a um comentário que foi crítico em relação à minha pessoa? Por que eu fiquei zangado? Por que eu fiquei com medo? Por que eu fiquei tão empolgado e feliz? Qual a razão da minha tristeza? Qual a razão da desmotivação que eu senti no dia de ontem? Por que isso está acontecendo comigo? Então, esse tempo de solitude, de silêncio, de se perceber, numa atitude de oração diante de Deus, olhando para você, quem você é, se descobrindo. Segundo lugar, encontre companheiros de jornada. É muito difícil caminhar em busca de quem nós realmente somos numa caminhada solitária, ou seja, sem a ajuda de algumas pessoas que possam nos olhar, pessoas que possam nos dar um feedback, seja positivo ou negativo, daquilo que está acontecendo com a gente. Pessoas maduras, pessoas confiáveis, que podem estar ao lado da nossa caminhada de fé. Nessa jornada de autoconhecimento e de diferenciação do self, nós temos dois grandes inimigos, dois grandes desafios. O primeiro é a pressão externa, para a gente continuar levando uma vida que não é nossa. E segunda é o auto-engano, que nos leva a cair na armadilha de viver dentro das nossas próprias ilusões. Então, companheiros e companheiras de jornada, eles nos ajudam a nos libertarmos dessas nossas ilusões, do nosso auto-engano. Então, a gente precisa de pessoas maduras, pessoas que possam nos olhar, que possam conversar conosco, nos ajudar nessa jornada. Em terceiro lugar, saia da tua zona de conforto. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós nos movimentamos em direção a um certo equilíbrio. A gente não suporta muito a tensão das mudanças internas e externas que precisam acontecer na nossa vida. Por isso a gente desenvolve processos de autorregulação que mantém então a nossa estabilidade emocional, preservando, vamos dizer assim, um modo de funcionamento, por mais que ele não seja saudável. Fazer as coisas de uma forma diferente, bom, isso exige algum esforço, exige coragem. Às vezes é preciso que a gente entre num estado, às vezes até de sofrimento, para que mudanças aconteçam na vida da gente. Por quê? Eu tenho observado que muitas vezes a mudança ela acontece apenas quando a dor e o sofrimento em que de repente uma pessoa está passando, se encontrando, é muito maior que o esforço que a mudança de vida exige. Então, eu suporto, eu me disponho a uma certa mudança na minha vida porque o estado das coisas também traz muito sofrimento. Mas não precisa ser assim. Não espere que as coisas fiquem dessa forma. Não espere que as coisas ficarem críticas. Saia da tua zona de conforto. Não se conforme com o teu self, do jeito que você se percebe. Ou seja, há muito mais para você descobrir, há muito para crescer. A nossa tendência é resistir a qualquer tipo de mudança para manter o equilíbrio e a segurança, então evitar o desconhecido. Mas isso não traz crescimento. Então, pare para se perceber, pare para se olhar diante de Deus, deixe
né, que o amor de Deus possa preencher o teu coração e a tua vida, e nesse contexto, né, envolvido por esse amor de Deus, você pode olhar para você com graça, com misericórdia, tratar do teu self, do teu eu. E, por último, ore por coragem. Né? Quando nós nos diferenciamos, fortalecendo o nosso verdadeiro self, sempre nós vamos causar alguma tensão nas pessoas ao nosso redor. As pessoas não gostam que a gente mude, elas preferem que a gente permaneça sempre da mesma forma. Na família, por exemplo, existe uma poderosa oposição, uma forte resistência. Quando alguém da família, alguém que está envolvido, faz parte de um determinado sistema familiar, amadurece ou aumenta o seu nível de diferenciação. Há uma resistência. É assim que, por exemplo, acontece quando um filho ou uma filha passa para a fase da adolescência, e então começa a ter movimentos de autonomia, de diferenciação. Para alguns pais e algumas mães isso gera uma tensão enorme, porque nós naturalmente não gostamos dessa diferenciação, não gostamos desse crescimento, dessa mudança, por mais que a gente saiba que isso é saudável e que é necessário. Então, uma pequena mudança, ela pode causar uma reação muito forte nas pessoas. Não apenas na família, mas também em nosso círculo de relacionamentos mais próximos. Então, se você avançar no seu autoconhecimento, você vai descobrir que Deus está com você. A sua graça, a graça e o amor de Deus, eles são suficientes. Conhecer a si mesmo para que você possa conhecer a Deus é o mais importante, é o mais empolgante projeto e objetivo de vida. Então, não se esqueça. Não se esqueça, você é amado, você é amada por Deus, e isso é mais do que suficiente para que você possa descobrir quem você realmente é e ser então uma pessoa diferenciada, uma pessoa segura, com clareza e propósito de vida. Que Deus assim te abençoe, que Deus te fortaleça. Amém. Muito obrigado por sua presença em nosso culto. Se você quiser falar com alguém, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Nós ainda vamos ter uma plataforma para conversar online, mas por enquanto você pode nos encontrar pelo WhatsApp ou nesses canais, Instagram e Facebook, e receber mais informações sobre a Luterana Floripa. E se você quiser ouvir mais sobre a gente, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber todas as notícias. Eu espero te encontrar mais vezes por aqui. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele ilumine os teus pensamentos e o teu coração, para que você possa se encontrar consigo mesmo e ser quem Deus quer que você seja. Porque isso, com certeza, vai te dar uma vida completa. Tchau!